Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta quinta-feira, dia 7 de maio. Ibovespa apresentou uma leve queda de 0,32%, ainda dando uma patinada nessa região aqui de suporte, que eu já comentei aí na última videoanálise, de um topo anterior. O fato principal é que, se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, houve uma queda. Ibovespa, para mim, isso aqui está sendo uma correção dessa queda e vai ficando cada vez mais maduro para montar um pivô de baixa no G60. Ou seja, se o Ibov perder a mínima do pregão de hoje, 56.507, reforça ainda mais a chance de queda, onde teria um suporte mais relevante pela frente, seria na região dos 55 mil pontos. Começa a desmontar essa característica de baixa na superação dos 57.289, ou seja, uma sinalização de alta em cima dessa zona de suporte do topo anterior. PETR4 no pregão de hoje apresentou leve alta de 0,44%, um candle também ali com corpo pequeno, um candle mais de indefinição, também no nível de suporte, algo semelhante ao Ibovespa, caiu e lateralizou, gerou ali algo semelhante o Ibov fez algo assim, uma flâmula. Aqui uma flâmula. Então, dentro dessa formação, o caminho mais provável, dentro também do movimento de baixa estabelecido, seria a perda dessa mínima. E é importante ressaltar que a perda dessa mínima aqui seria a perda de uma região relativamente importante em termos de suporte para Petro, que é a perda desses 13, por volta aqui de R$ 13,40 a R$ 13,33, seria um pivô de baixa no G60 e aumentando a chance não só de fechar o gap na faixa dos 13,15 a 13,05, como também buscar outro patamar de suporte na faixa mais dos 12,50. Vale 5. Então, em relação a Petro, enquanto não voltar para cima dos 14,05, para mim o foco seria um pouco mais na ponta vendedora, principalmente para day trade. Vale 5. O Vale 5 no pregão de hoje, queda de 0,93%, candle de indefinição, também no nível de suporte, também fazendo uma lateralização, enquanto não voltar de forma simples, aí, enquanto não voltar para cima dos R$ 19,80, ainda fica mais dentro de uma característica de um movimento de baixa que aponta para o fechamento desse gap de 18,15. E dentro dessa expectativa, possibilidade de trabalhar com topos aí no gráfico de 15 minutos, mais pensando na ponta vendedora. Acima dos 19,80 e voltaria a pensar um pouco mais na ponta compradora através de fundos ascendentes no G10 ou no G15. Lame 4 encerra a posição hoje da Lame 4 quando ela perdeu a mínima do pregão anterior em R$ 17,24. Isso proporcionou um ganho de 0,58% na operação, no capital total de 0,1%. A ação abriu muito forte na primeira hora de pregão e terminou perdendo a mínima junto com o Ibovespa e diversos ativos que foram bastante fortes aí para baixo no início do pregão. A Lame 4 foi uma dessas, gerando aí uma sinalização de possível topo no gráfico diário. Mas ganhou força logo na sequência e perdeu força de novo, voltou a perder a mínima do dia anterior, 17,25, e o leilão de fechamento, vamos dizer assim, deu uma salvada, estava aqui na faixa 17,36, 17,37 e conseguiu subir 0,81% no fechamento do pregão. De qualquer forma, segue sendo um ativo que eu vou estar de olho na possível ganho realmente de força aqui para cima para tentar pegar algum movimento mais forte de alta nessa ação. A BEV3 seguimos na ponta compradora. A ação perdeu a mínima do pregão anterior, mas optei por continuar na compra desse papel, avaliando aqui o comportamento dessa região aqui que ficou indefinida no G60. Vamos ver se consegue gerar o fundo que não conseguiu no pregão de hoje. Novamente uma nova perda da mínima do pregão de hoje já não seria mais tão interessante para a operação e possível saída dela. BFS3. BFS3 recomendei a entrada na superação da máxima do pregão anterior, algo semelhante que eu já tinha comentado aqui. Lógico que eu avalio logo no início do pregão e depois eu passo essa entrada. Em alguns casos eu passo um pouquinho antes, mas essa aqui eu avaliei uma abertura boa do pregão, estava ali muito próximo de acionar uma entrada. Recomendei a compra, ela não acionou e veio para baixo, mas continua sendo um ativo aí que pode trazer oportunidade de entrada, quem sabe superando a máxima do pregão de hoje. Os Minas forte para baixo, alguns ativos fecharam bem forte para baixo hoje, os Minas, CSNA3, os Minas queda de 10%, 10,04%, e
vindo até para baixo de um topo ali anterior em 6,38, fechou em 6,27, perdendo engolfo de baixo em cima de 2 candles. Então é um sinal relevante para baixo que aumenta a chance de mudança de uma tendência de alta para uma tendência indefinida. Para mudar essa tendência, teria que perder esse suporte aqui, ou faz isso aqui e depois gera algum topo descendente, um topo abaixo desse nível aqui. Enfim, ela perdeu força justamente num patamar de resistência na faixa dos R$7 aos em 5. Enquanto gerar movimento corretivo aqui no próximo pregão do intraday, seria mais, no meu entender, para pensar em venda pelo gráfico intraday, topo num G60, por exemplo. O próximo nível de suporte desse papel, R$6 número redondo, a região de R$6 até R$ 5,97, depois disso R$ 5,71. Elet 6 também apresentou bastante queda no pregão de hoje, 6,04%, mas também já tinha dado uma bela estilingada para cima. Enfim, configurou um movimento de baixa para uma correção de uma tendência de alta, que ela está em tendência de alta de curto a médio prazo. Em termos de correção, suporte para esse papel, que voltou a fechar abaixo dos R$10, suporte para esse papel na faixa dos 9,21 e depois nos R$9. BVMF3 já apresentou um topo no mesmo nível do topo anterior, enfim, quebrou a sequência de topos e fundos ascendentes, mudou sua tendência para indefinida e reverte para baixo se ela confirmar esse topo duplo aqui, essa formação de um M no gráfico diário. Então, suporte mais relevante nesse momento para BVMF3 na faixa dos R$12,20. E o GPA3, um candle ali muito semelhante a um contra-ataque, vamos dizer assim, principalmente por parte dos vendedores, abre lá em cima com bastante otimismo e fecha praticamente ali no 0 a 0, menos 0,1%. Então, um ativo que para arriscar venda contra a tendência seria uma das alternativas se a ação confirmar um pivô de baixa no G60, que é basicamente perder a mínima do pregão de hoje. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.